Olá, seja bem-vindo ao programa Valor em Saúde. Esse mês de abril estamos fazendo uma jornada de programas via web. Os nossos programas ao vivo foram suspensos por conta do isolamento, mas a gente não pode deixar de continuar nessa jornada de compartilhar com diversos profissionais da área de saúde boas práticas de gestão, de governança, em busca na entrega de valor em saúde. É por isso que a gente está aqui defendendo essa bandeira, trazendo vários especialistas, cada um na sua área técnica, na área assistencial, na área médica, para poder compartilhar de experiências, para tornar o nosso ambiente hospitalar, nosso ambiente de saúde muito mais valorado, né? Então, assim, a gente quer entregar mais valor e para isso a gente precisa das pessoas, dos profissionais engajados na área de saúde. Eu estou aqui com o Dr. Bruno Scarpellini, que é Head de Evidência do Mundo Real, ele é epidemiologista e eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tânia, e obrigado a todos do Valor em Saúde, é um prazer poder participar. Como você disse, eu sou médico epidemiologista e infectologista, acho que a gente está vivendo uma pandemia e queria te agradecer de poder participar nesse momento aqui com vocês. Perfeito. O programa de hoje, a gente vai falar de hotelaria e a desinfecção no ambiente hospitalar. Nunca se falou tanto de higienização, de promoção e prevenção do cuidado para não ter contágio, e a gente vai ter outros profissionais aqui falando, mas a gente começa com o Dr. Bruno, e a gente tem uma preocupação enorme, esse programa está muito voltado para o ambiente mesmo hospitalar, e o quanto é impactado os profissionais que estão na linha de frente, na linha de combate com relação ao Covid, com relação a essa epidemia que tomou conta aí do mundo. E os profissionais na linha de frente, além do cuidado, né, que precisa ter, todo aparamentado, com os EPIs adequados, tem a questão de pressão, né, do próprio ambiente, pressão psicológica. E eu queria que o Dr. Bruno Scarpellini falasse como profissional médico o que esses profissionais precisam fazer para não adoecer, para não piorar o seu estado emocional, físico e até mental. Queria que você falasse o quanto é importante, obviamente, esse autocuidado, quais são essas ferramentas e esses cuidados que esses profissionais devem tomar nesse período de crise que a gente está vivendo. Dr. Bruno. Obrigado, Tânia. Eu acho que assim, tem questões relacionadas ao estilo de vida, né? Então a gente tem que tentar se hidratar bastante, dormir bastante sem uso de medicação, sem uso de álcool, por exemplo, se alimentar bastante com comida saudável, né? Frutas, verduras, legumes, evitar o álcool e preferencialmente conseguir fazer meia hora de atividade física por dia, né? De moderada a intensa. Isso ajuda bastante a gente manter um estilo de vida adequado e manter a saúde do nosso sistema imunológico e a nossa saúde mental, né? Acho que é importante também, Tânia, nesse momento de pressão, é que a gente pode ver a pressão dos profissionais de duas maneiras, né? Intra-hospitalar e extra-hospitalar. Extra-hospitalar tem a questão familiar, alguns desses profissionais convivem com idosos ou com até mesmo os familiares mais novos, mas que são de grupos de risco, sei lá, asma ou outras doenças congênitas. Então é importante a gente ter locais de descompressão, quer seja via internet, quer seja externo, até mesmo hotéis para esses profissionais não só fazerem a quarentena e perceberem dentro da testagem de profissionais de saúde que hoje está se propondo qual é o estado deles em termos de contato com o Covid, né, e se precisa de quarentena ou não, mas também fazer a descompressão mental, né? Você tem uma demanda ali muito grande mental e emocional no processo de decisão, né, o risco de contaminação, o risco de contaminar outros colegas, toda a paramentação. Acho que na Itália ficou bem famoso, saiu até na Time desse final de semana, os profissionais todos marcados com EPI, né, ou seja, tem um dano físico e emocional muito grande,
né? Então, eu acho que a gente precisa ter um carinho e uma atenção maior aos profissionais de saúde para que depois, lá na frente, a gente não colha burnout, síndrome de estresse pós-traumático. Então, precisa haver um carinho e um cuidado, não só do profissional com ele mesmo, mas também nós, enquanto sociedade de valor em saúde, ou mesmo a sociedade externa, precisa ter esse cuidado com o profissional, além de bater palmas e reconhecer, né? Eu acho que a gente precisa estimular que esse profissional de saúde tenha a vida dele. Ele ainda continua sendo uma pessoa física fora do ambiente de trabalho. Quais são os desafios que você percebe que as instituições têm enfrentado nessa crise? Eu acho que assim, rodízio de profissionais, a questão emocional, recentemente alguns colegas já tiveram essas questões porque ou porque são asmáticos, por exemplo, mas trabalham numa unidade de terapia intensiva, ou porque estão sob muita pressão e precisam de um apoio emocional. Hoje, por exemplo, antes de entrar aqui no programa, eu estava dando suporte para um colega médico aí de São Paulo que estava sentindo os efeitos do isolamento social. Então, no topo do trabalho, né, no topo da pressão do trabalho, o que seria a descompressão na sociedade, entre amigos, você poder ir ao parque, você poder ir correr entre amigos, bater um papo para você descomprimir mentalmente, a gente no topo disso, ou ao contrário, do jeito que você quiser falar, tem o isolamento social, né? Então, eu acho que é uma pressão aditiva. Eu mesmo, sábado e domingo, eu não fiquei bem de cabeça, eu comecei a sentir a questão do isolamento social, que ela é muito intensa, né? Então, acho que essa soma de fatores, fora que tem o que você falou no começo, Tânia, a preocupação de, será que eu vou infectar um outro paciente? Será que eu me infectei? Será que eu infectei o colega? Alguns locais, como por exemplo, alguns hospitais italianos, que tiveram muito poucas baixas de profissionais de saúde, eles criaram corredores de descontaminação. Então, as pessoas entravam e elas eram descontaminadas. Essa é uma ideia também que a gente pode criar, né? Você criar corredores ou containers de descontaminação que você garanta que o profissional, teoricamente, saiu dali descontaminado. Então, a contaminação dele poderia ocorrer ao chegar em casa seria do momento que ele sai do hospital até o momento que ele entra na porta da casa dele. Você garante que à medida que foi no ambiente de trabalho, no hospital, você conseguiu uma descontaminação. Para os profissionais que estão na linha de combate, na linha de frente e que pegaram o vírus, o que você tem a dizer? Então, tem algumas pessoas que eu conheço que já pegaram, né? É muito interessante porque um relato de um profissional de saúde é um relato mais apurado, né? E o que eles mais se queixaram foi de uma dificuldade de respirar, não era falta de ar, era uma dificuldade de respirar. Eles diziam que o pulmão parecia que não abria e fechava, e um cansaço crônico, né? Para esses profissionais, eu só tenho a dizer obrigado. Obrigado por você dedicar a sua vida profissional e pessoal para cuidar dos outros, independente de ter pego ou não, e continuar batalhando mesmo assim, né? Eu acho que a gente só tem que agradecer esses profissionais e a dedicação deles. E, assim, acima de tudo, cuidar da cabeça e do corpo, né? Continuar se alimentando, né? Tentar cuidar da cabeça. A gente tem visto muita fake news, né? Muita notícia que ao invés de ajudar só atrapalha toda a parte médica, a parte assistencial, a questão de uso disso ou daquilo, daquele medicamento ou outro. Você como médico infectologista, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para toda a população, para todo quem estiver nos ouvindo, profissionais da área de saúde, não profissionais da área de saúde, com relação a esse uso excessivo, essa busca excessiva por medicamentos alternativos ou até medicamentos mesmo que a gente vê nos noticiários, as pessoas buscando na farmácia comprar esses equipamentos, nas drogarias comprar esses equipamentos, não, esses medicamentos.
e chegando a faltar esses medicamentos para quem realmente, de fato, precisa usá-lo, né? Então, eu queria te ouvir como infectologista, o que de fato é fake, o que de fato é real para a população toda, que tem nessa busca incansável de querer se proteger, acabar utilizando medicamentos que não são recomendados nesse momento. Então, Tânia, eu acho que a fake news ela gera uma dificuldade muito grande. Recentemente eu recebi uma ligação de um diretor de um banco em São Paulo, que ele justamente estava perdido porque ele precisava tomar uma decisão, mas as fake news dificultavam ele de tomar essa decisão da melhor maneira, né? Uma coisa é você ter a opinião, né? Outra coisa é você divulgar essa opinião. O que acontece na internet é que você democratiza, mas você tira a explicação científica. Então, se eu fizer uma explicação científica para você, um racional científico, você pode tomar a sua decisão, mas eu acho que é importante as pessoas utilizarem os veículos adequados para a tomada de decisão e para a veiculação das informações. Eu, junto com um grupo de outros pesquisadores, estamos desenvolvendo um observatório de informações, tanto para a população de saúde, quanto para a população não de saúde, né? Em relação aos medicamentos, Tânia, o que a gente vê hoje são duas situações. Medicamentos específicos, antivirais específicos, que estão em estudo de fase 1, 2 ou 3, né? E aí seria uma atuação específica no vírus, e medicações off-label. Medicações off-label, do tipo, quando eu digo off-label, é fora de bula, né? Então não existe a indicação na bula, o medicamento não está aprovado no nosso país na bula para aquilo que está sendo usado. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, ou essa semana saiu a ivermectina, né? Se falou muito do zinco, e, por exemplo, existe uma molécula que é um imunobiológico utilizado para câncer que está sendo usado, né? O governo já deu um passo importante, mas eu acho que a gente tem que tomar esses medicamentos baseado na melhor evidência de mundo real. Essa evidência, ela segue questões de efetividade, né? Então, será que ela é eficaz no mundo real? Isso que é efetividade. E a outra é uma questão de segurança, né? Por exemplo, a associação hidroxicloroquina e azitromicina aumenta o risco de aumento do intervalo, alargamento do intervalo QT e o risco de arritmia. Então, de repente, o indivíduo não morre de coronavírus, mas ele morre de uma arritmia polimórfica, ou seja, ele morre de efeito colateral da medicação. Por isso que é importante, acho que ontem o Denizário e o Mandetta falaram na fala deles, durante o discurso deles, mencionaram isso, sobre a questão de dados, né, dados largos, dados principalmente sobre segurança, para a gente garantir que as pessoas possam tomar, mas assim, tomar de uma maneira adequada, tomar através de um protocolo bem estabelecido, não só de tomada do medicamento, mas da tomada de decisão, né? Hoje, a hidroxicloroquina, ela só está aprovada de acordo com o Ministério da Saúde para casos graves, e ele define na portaria o que é um caso grave, né? E existem pessoas que dependem da hidroxicloroquina, pacientes dermatológicos, pacientes com lúpus. Então, se eu sair e comprar todo o medicamento dessas pessoas, essas pessoas que têm outras doenças crônicas que também estão sob risco de coronavírus, elas acabam não conseguindo manter o tratamento. Perfeito. Bom, doutor Bruno, a gente está encerrando essa sua fala, e eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, agradecer a tua participação. A gente vai disponibilizar o contato do Dr. Bruno e o link desse programa para todos em breve. E eu queria que você deixasse aí uma fala mensal e os seus contatos para quem quiser poder achar o Dr. Bruno e poder procurar e esclarecer alguma dúvida. Eu sei que certamente você vai estar disponível para poder ajudar. Claro. Gente, tudo isso vai passar. Um dia estaremos todos juntos num congresso, na praia, no parque,
ou fazendo o programa ao vivo. É importante ter resiliência, manter o isolamento social horizontal. Até o dia de hoje é a única medida eficaz que a gente tem, né? Pode ser que isso mude ao longo das próximas semanas, mas hoje, dia 7 de abril, é a única coisa que a gente tem. Tá? Tudo isso vai passar. Meu e-mail é brunoscarpellini@gmail. Meu Instagram, Dr._Bruno Scarpellini, SCARPELLINI, ou PE, como se diz em São Paulo, LLINI, _ infecto. Tá? E meu telefone é 21 96540 6284. Tânia, obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Eu agradeço, em breve estaremos juntos, certamente quero trazer você para os nossos congressos, nossos eventos. Eu sei o quanto que você vai poder contribuir para todos e gratidão nesse momento. Se cuida, fique em casa, que a gente precisa de você bem para lá na frente a gente poder se abraçar e seguir a jornada de valor em saúde. Muito obrigada, doutor Bruno. Obrigado a você, Tânia. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer, sou a Guima Conceco. Trabalho há mais de 30 anos e sei bem como atuar com eficiência em todos os setores de facilities, unindo experiência e inovação. Também executo serviços de engenharia, como vistorias técnicas e projetos, e faço a manutenção de seus equipamentos. Se o que você precisa é limpeza, tenho técnicas específicas para cada tipo de ambiente. Minha equipe é muito bem capacitada e segue à risca meu plano de trabalho. O mesmo cuidado é aplicado do lado de fora. Tudo sempre bem limpo e conservado. Para você se dedicar plenamente à sua atividade fim, pode deixar que tomo conta de toda a mão de obra de facilities que sua empresa precisa. Quer contar com a qualidade, inovação e experiência de quem tem mais de 3 décadas no mercado? Eu faço por você. Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Valor em Saúde. Agora eu tenho a honra de receber Marcone Moraes, que é coordenador de hotelaria e hospitalidade do Hospital Sabará, Hospital Infantil Sabará, mas também atua agora como presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar. Tudo bem, Marcone? Tudo bem, bom dia, Tânia, como vai? Bom dia a todos. Marcone tem uma admiração pelo grupo de hotelaria hospitalar, mas nunca se falou tanto de higienização e desinfecção, né? Seja nas famílias, nas residências e principalmente no ambiente hospitalar. Eu queria que você falasse, pela sociedade principalmente, o que os grupos de hotelaria estão enfrentando. Qual é o enfrentamento agora no momento dessa crise do Covid? Quais são as iniciativas produtivas e que têm trazido com segurança resultado para os profissionais da área de saúde e para o ambiente hospitalar? Perfeito. Bom, novamente bom dia a você, obrigado pelo convite, é uma honra também participar de um canal de grande relevância. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, falando como gestor da área de hotelaria, de facilities, né, dependendo aí da instituição, o cenário realmente ele demanda uma preocupação muito grande com a higiene, com a limpeza. E isso não só dentro das instituições, a preocupação social também com os nossos cuidadores, o que eles fazem da porta para fora, uma vez que eles estão trabalhando aqui dentro, mas têm suas vidas, né, utilizam os meios de transporte. Então, a preocupação na higiene não é só institucional, ela vai rompendo barreiras que tem que conscientizar as pessoas para isso ser uma rotina diária, inclusive após, né, esse cenário que a gente está vivenciando. Fazemos parte da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, a gente congrega um grupo de gestores muito bacana, com regionais em alguns estados do Brasil, e também tem um grupo de facilities, né, de saúde,
que é voltado a instituições de saúde, com gestores também de todo o Brasil de instituições. As conversas são intensas, são diárias, são constantes, né? E a preocupação maior se volta em dois aspectos, né? O trabalho junto aos cuidadores, o trabalho de gestão, ele tem que ser muito forte agora. Eu vejo que o papel do gestor é essencial na questão de encorajar os colaboradores para a linha de frente, conscientizar, romper aquela máxima que a linha de frente não é só assistencial, médicos, enfermagem, fisioterapeutas, a limpeza é importante, a rouparia é importante, a gestão de enxoval, o estacionamento é importante, então todos os serviços de apoio, nutrição. Então o papel do gestor, da liderança nesse momento, ele é muito importante. Nós temos um canal muito claro, isso eu estou falando como instituição Sabará, né, um canal muito claro de atualizações diárias, um canal muito aberto, verticalizado, do CEO, diretoria, para os gestores e dos gestores para com os colaboradores. Toda informação que sai, todo processo, protocolo, ele é imediatamente falado com os cuidadores via meios eletrônicos, WhatsApp, via e-mail, então ele é rapidamente disseminado. Isso demanda uma urgência muito grande. E a gente trazendo também o feedback deles para a alta gestão também. O que mais incomoda, quais são os receios, o que eles temem. E a gente está vendo muito isso também nos grupos de gestão de hotelaria e facilities, né? Os receios, desemprego, contaminação, casos na família, de amigos próximos que são relevantes. Então, esse cuidado é muito importante no dia a dia. Falando de processos, né, uma área mais impactada diretamente é a higiene, com certeza. Então, mais do que nunca, ter a linha de frente próxima de processos. Não estamos vendo aí uma mudança muito grande de produtos, de protocolos. A questão mesmo é a intensidade, né? Reforçar essa intensidade da limpeza, pontos críticos. A gente, como gestor dessa área, a gente sabe muito bem onde que a limpeza deve ser bem feita, uma limpeza terminal, depois que o paciente vai embora, tem alta, e uma concorrente. Então, o que está demandando mais é a frequência, assiduidade. E é uma equipe muito delicada, né? E aí, entrando nessa equipe, no contexto dela, a questão de absenteísmo, né? Muitos sabem que é uma equipe que tem pessoas com idade na faixa etária de risco. Então, trabalhar o absenteísmo e turnover nesse momento, ele demanda muita atenção. Então, algumas empresas, algumas instituições como a nossa, entendem da melhor forma ter uma equipe terceirizada. Então, a cobrança junto ao parceiro, nessa hora, a palavra parceria tem que ser muito grande, porque a gente tem que entender as aflições deles e eles entender a nossa. Então, trabalhar o absenteísmo, ter uma reserva técnica boa para abater esse absenteísmo, não deixar em um momento essa equipe sentir falta de informação. Então, nutrir eles de informações, de processos, estar do lado deles e eles entenderem que eles têm um papel fundamental e importante nessa hora. Da nossa parte como instituição, nutrir de informações, nutrir de equipamentos de proteção individual, não faltar produto. A gente acompanha o contexto mundial, a questão de suprimentos, de EPIs, de produtos. Existe uma guerra quase que mundial aí de grandes potências que estão consumindo muito esses produtos e isso realmente, chegando a São Paulo, já começa a ter um impacto aqui dentro, com elevação de preços, falta de insumos. Então, a nossa parceria também de hotelaria facilities com outras áreas, né, multidisciplinares, setor de compras, almoxarifado, também é essencial nesse momento. Eles que são os nossos fornecedores diretos e a gente, né, não pode deixar faltar na ponta isso aí. Então, graças a Deus, a gente acompanha aí que as instituições estão independentes de seres particulares, né, ou públicas, está fazendo um trabalho muito grande nessa questão de EPI, não faltar produto, não faltar os insumos, e sempre deixar as informações girarem da melhor forma possível. Eu acho que isso é um trabalho muito bom que está dando ótimos resultados no nosso meio. Vocês têm um comitê de crise no Sabará? Sim, nós temos aqui um comitê, já era, não por causa desse cenário atual, nós tínhamos aí um comitê executivo, ele foi, isso faz parte do CEO, a diretoria
e gerências, ele foi expandido, né? Então alguns gestores, coordenadores e supervisores fazem parte agora disso, justamente para levar essas informações comitê colaboradores, colaboradores comitês. Então a gente também nutre esse comitê de informações e as decisões são tomadas nesse nível, graças a Deus até hoje, de forma muito bem assertiva. A sociedade tem feito algum boletim? Tem feito alguma coisa para disponibilizar para os hospitais em geral? O conhecimento que a gente... as informações são constantes, a gente está tentando nutrir o site da sociedade com atualizações, com informações, são diárias, mudam muito, né? Números, processos, protocolos. Então a gente está tentando atualizar isso o mais breve possível na ponta, né? Para as pessoas terem essa informação, mas eu acho que alguns outros meios, né? WhatsApp, Instagram, Twitter, também estão surtindo bastante efeito com relação a isso. Para quem está nos assistindo, e o programa vai, né, a lugares que a gente presencialmente não consegue chegar, e a plataforma ela é extremamente importante nesse momento, qual é o site da sociedade e como a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar pode ajudar, inclusive, hospitais do interior do estado, do interior do Nordeste, que tem uma dificuldade tremenda, que não tem EPI, que não tem nem material para fazer higienização e limpeza, que a gente sabe que no nosso país alguns hospitais são privilegiados porque tem todo esse aparato, né? Mas a gente também sabe que em outros lugares falta tudo, né? As Santas Casas estão passando por crise, os hospitais de menor porte. Então eu queria que você falasse como é que a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar pode ajudar esses profissionais e essas instituições que ainda não têm esse cenário positivo que nós aqui no Sudeste, por exemplo, temos. Perfeito. Como eu dito anteriormente, as informações chegam muito rápido e a necessidade de nutrir informações é muito rápida. Então, além do site, a gente tem um grupo de WhatsApp que ele engloba as regionais e a gente cobra muito isso deles, né? A disseminação da informação. E no próprio grupo a gente sente que a realidade aqui de São Paulo, capital, ela é muito diferente do restante do Brasil, né? Dada as diversidades econômicas, culturais, e o que a gente percebe realmente é isso, que alguns hospitais, não talvez os que fazem parte, os gestores fazem parte da sociedade, mas hospitais próximos, colegas próximos que fazem parte do contexto daquela região, daquele estado, a sinalização, infelizmente, é essa, que existe uma falta de insumo, existe falta de informação, às vezes, né, acontece um exagero, né, de precauções, né, o uso inadequado de EPI, o uso de EPIs inadequados para aquele momento, para aquela situação. Então, realmente, a carência de informação é muito grande. O que a gente está batendo muito forte nisso, nessas informações, manter atualizações diárias, tudo embasado em OMS, na Anvisa, Ministério da Saúde. Então, tudo que chega para a gente de protocolo, de informações, de números, a gente dissemina o mais rápido possível. E troca de informação, troca de experiência, né? Eles também nutrem a gente de informações da realidade deles e a gente tenta adaptar, tenta transformar e trocar conhecimento. É muito bacana esse momento. Eu acho que os gestores se aproximaram mais, não falo só da sociedade, como o contexto em si da área de hotelaria, ou seja, facilities, né, o nome que for. Então a gente se aproximou mais ainda, as informações são muito trocadas de forma muito rápida, de uma forma muito transparente, muito clara, e isso dá para adaptar, né, tudo se copia, tudo se transforma, né, e cada um se adequa na sua realidade, e isso é muito bacana. Isso está funcionando de uma forma muito natural e muito rápida e muito objetiva. Marconi, passa para nós o site da sociedade e esse número do celular que você mencionou. Desculpa, o site é hotelariahospitalar.com.br e o celular, pode ter o meu canal de referência, que a gente troca informações, é 11 São Paulo 995401232. Fico à disposição para perguntas, dúvidas, e o gestor da área que tem disponibilidade de participar do nosso grupo vai ser muito bem-vindo nesse momento. Que bom. Obrigada por você estar envolvido e engajado a ajudar o nosso grupo de pessoas que assistem o programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, a gente está chegando ao final desse bloco,
queria que você deixasse uma mensagem final aí para toda a sociedade de hotelaria hospitalar, que está trabalhando muito, muito mais do que já se trabalha em prol de manter a higienização e desinfecção hospitalar nesse momento crítico que todos nós estamos vivendo. Bom, eu acho que nesse momento nós como gestores, né, como dito no início, é um papel essencial e fundamental, tem que ter um equilíbrio muito grande, que tenham sempre a clareza e a transparência das informações e cada vez mais próximos da equipe operacional. Eu acho que isso é fundamental, passa uma tranquilidade muito grande, a gente colhe bons resultados quando a equipe sente que o gestor está perto e sempre presente no dia a dia com informações. Eu acho que isso é fundamental, traz resultados institucionais, né? A nossa equipe, no contexto, na visão sistêmica da instituição, ela é essencial, assim como qualquer outra área que se encontra dentro de uma instituição de saúde. Então, eu deixo a mensagem de transparência, de gestão, de liderança, de informação e conhecimento, e mais do que nunca, trocar conhecimento, né? As informações hoje em dia são muito rápidas, o cenário muda diariamente, constantemente, dentro de um mesmo dia, a gente vê aí informações chegando em toda a parte do mundo, do Brasil. Então, acho que isso aí é absorver e transparecer para a equipe da melhor forma possível para obter bons resultados nos processos. Marconi, sucesso nessa jornada para você, para sua equipe, para a própria Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar. Tenho grandes amigos aí envolvidos na sociedade. Eu desejo muita sorte, né? Que vocês não peguem o vírus, que vocês consigam deter, né? Ser essa barreira importante dentro do hospital, na vida de vocês, na vida dos seus familiares. Agradeço, tenho muita gratidão pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu envolvimento e desejo um abraço de longe para você e para toda a sociedade. Em breve estaremos juntos nos nossos eventos de hotelaria hospitalar e desejo muita sorte para todos do Sabará, para todos os envolvidos na gestão e higienização de desinfecção hospitalar. Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Tânia. Obrigado, TM Jobs. E obrigado pela oportunidade. Sucesso a todos e contem gente. Em breve estaremos próximos aí. Um abraço a todos. Obrigada. Olá, voltamos com outro bloco importante aqui no Valor em Saúde, recebendo o Dr. Francisco Oliveira Júnior. É uma honra receber o Dr. Francisco aqui no programa Valor em Saúde. O Dr. Francisco é gerente de qualidade do CCIH do Hospital Sabará. E eu queria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória, Dr. Francisco, antes da gente poder falar da sua atuação no Hospital Sabará como gerente de qualidade do CCIH. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho aí nesse momento de crise que está todo mundo vivenciando, né, e aprendendo junto. Eu acho muito importante que a gente
consiga se comunicar utilizando todas as ferramentas possíveis, e agora os encontros presenciais, né, já não são mais tão recomendáveis, mas isso não significa que a gente precise se isolar, né? Exato. E recentemente eu estava conversando com um psiquiatra, e ele estava sugerindo que, ao invés de a gente utilizasse o termo isolamento social ou distanciamento social, a gente trocasse por distanciamento físico ou isolamento físico, né? Porque a gente pode estar fisicamente distante ou fisicamente isolado, mas socialmente a gente pode continuar bastante perto, né, conversando, isso não só no âmbito profissional, mas também em todas as áreas da nossa vida, dentro da família, né, com aquelas pessoas com quem a gente momentaneamente não pode se encontrar presencialmente, fisicamente, né? Então, felizmente, a gente está numa era em que a tecnologia nos permite esse tipo de encontro, esse tipo de contato, né, que mesmo sem ter o contato físico, né, permite a troca de ideias, a comunicação, a troca de experiências, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Então, para que as pessoas me conheçam um pouco mais, eu sou infectologista, né? A minha formação é como infectologista. Fiz residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde trabalhei muitos anos no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Fiz o meu mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também na área de infecção hospitalar. E há uns 10 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar também na parte de gestão, né, assumindo alguns cargos de liderança de equipe, de coordenação, gerência. E há 6 anos passei a trabalhar na qualidade, né, trabalhar diretamente na qualidade, né, porque eu sempre falo para os meus colegas de controle de infecção hospitalar que nós fomos, né, os controladores de infecção hospitalar talvez foram um dos primeiros grupos que começaram a trabalhar com conceitos relacionados à qualidade, trabalhar com indicadores, com uma preocupação obviamente voltada para uma sub-área específica da questão da gestão da qualidade, da segurança do paciente, que era o que dizia respeito ao risco de infecção, mas a gente sempre teve um pezinho nisso daí, não à toa muitos colegas, muitos profissionais que militavam no controle de infecção fizeram esse mesmo movimento que eu, e hoje em dia estão trabalhando também em gestão de qualidade, como gerentes de qualidade, coordenadores, enfim, trabalhando com acreditação, trabalhando nessa área, porque a gente sabe que tem uma interface bastante forte. Então, desde 2015, eu estou trabalhando aqui no Hospital Infantil Sabará, assumi a gerência de qualidade, né? O Sabará é um hospital localizado aqui em São Paulo, exclusivamente pediátrico. Atualmente a gente conta com 106 leitos de internação, dos quais 48 leitos de unidade de terapia intensiva. Temos um pronto-socorro bastante movimentado, provavelmente o pronto-socorro pediátrico com maior movimento na cidade de São Paulo, privado, né, com em torno de 9.000 atendimentos por mês. E somos um hospital que está, nos últimos anos, caminhando no sentido de aumentar a sua complexidade, né, deixando de ser simplesmente um pronto-socorro, com atendimento com um hospital, trabalhando junto do pronto-socorro, e se diferenciando no sentido de atender pacientes de mais alta complexidade, principalmente relacionado à cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ortopedia, mais recentemente na área de vias aéreas, né, com complexidade, pacientes com insuficiência intestinal, enfim. E, como todo mundo, esse ano a gente foi surpreendido aí com a chegada do coronavírus, né? Surpreendido no sentido de que não estava no nosso mapa estratégico, não estava no nosso orçamento para esse ano, mas desde o início do ano a gente vem acompanhando com bastante atenção o que vem acontecendo, né? O que vinha acontecendo inicialmente na China,
e que nos deu um certo tempo para nos prepararmos para receber da melhor maneira possível os casos de coronavírus quando esses casos começaram a chegar aqui em São Paulo. Doutor Francisco, que bom que o Sabará tem um infectologista na área de qualidade. Nesse momento, acho que faz toda a diferença. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, nesse comitê de crise que vocês instituíram, que já existe há algum tempo, mas obviamente que agora vocês estão trabalhando de frente ao combate do coronavírus, eu queria que você falasse para nós da importância da área de qualidade do CCIH no ambiente hospitalar, qual é o impacto positivo disso para as outras áreas assistenciais e multidisciplinares, e o que vocês têm feito, e qual é a curva de aprendizado nesse processo todo, porque eu percebo que está todo mundo aprendendo, né? Ninguém tem uma receita pronta, cada instituição tem uma necessidade diferente, um perfil também epidemiológico diferente, até porque o Sabará é só infantil, né? Eu conversei com o Marconi um pouco antes e ele falou de 2 bebês recém-nascidos, né, que pegaram o Covid, mas que também já conseguiram estabilizar e já tiveram alta e que está tudo bem. Mas é um cenário extremamente diferente de tudo que a gente possa ter imaginado. Ninguém estava preparado realmente para isso. E eu acho que essa curva de aprendizado diária que todo mundo está tendo, é que eu queria que os nossos convidados pudessem compartilhar aqui no programa Valor em Saúde, né? O programa sempre foi gravado ao vivo, a gente partiu para agora gravar dessa forma, então estou só eu aqui no estúdio, gravando com um técnico que fica na cabine, gravando o programa por conta do isolamento que a gente tem que fazer e tem que respeitar, todos nós, né? Mas eu queria muito ouvir de vocês que estão aí dentro do ambiente hospitalar, dizer dessa curva de aprendizado. E o que mais me preocupa é que nós, na região sudeste, apesar de a gente ter um número maior em São Paulo de pessoas infectadas, a gente sabe que em outros estados a precariedade é enorme, de mão de obra, de EPIs, de higienização, de desinfecção hospitalar, enfim. Tem hospitais, santas casas, hospitais públicos, privados, de menor porte, que enfrentam muitas barreiras, além do Covid, as barreiras naturais. E aí eu queria muito usar esse espaço que o doutor Francisco, sendo infectologista, pudesse passar para todos a experiência que vocês estão vivendo no Sabará e o que é possível fazer com pouco recurso, porque a gente sabe que tem hospitais que têm 0 recursos para atender essa pandemia, e deixar aqui essa curva de aprendizado sua, da sua equipe, para todos que estão nos ouvindo. Por favor. Tá. Eu acho que uma das principais coisas que a gente aprendeu, isso foi logo no começo, como eu falei, a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo, principalmente a partir da segunda metade de janeiro, lá por volta do dia 20 de janeiro, quando as notícias chegaram de que realmente a coisa que estava acontecendo lá era mais grave do que simplesmente um surto localizado e que existia possibilidade de disseminação. Então, eu acho que o primeiro aprendizado foi a questão do compartilhamento da informação. Quer dizer, fazer com que as outras pessoas também tivessem conhecimento, né, a respeito daquilo que estava acontecendo e já pudessem começar a se preparar. Então, a gente teve uma primeira fase em que esse compartilhamento de informação, quer dizer, a fonte dessa informação e a fonte das decisões, né, até porque era ainda tudo muito inicial, ficou muito centralizada na gerência de qualidade, na diretoria técnica, obviamente com conhecimento do CEO, e daqui partiam as informações em relação a como é que nós vamos nos preparar, quais são as diretrizes, o que é que nós precisamos em relação a reforço quanto a suprimentos, né? Vamos checar junto com a diretoria responsável pela aquisição de suprimentos o que é que nós temos, mas ainda uma coisa pouco integrada com o restante do hospital. Só a partir do momento em que isso daí passou a ser tratado realmente no grupo de gerenciamento de crise, quer dizer,
que o gabinete de crise passou a assumir essa questão do gerenciamento da situação da Covid, foi que a gente começou a sentir que todo mundo realmente passou a se sentir parte disso daí, passou a contribuir, passou a colaborar, e a informação passou a fluir de uma maneira muito mais fácil, muito mais natural por dentro de todo o hospital. Né? Então, esse gabinete de crise foi formado, né, com participação da diretoria, de níveis gerenciais e alguns colaboradores de nível operacional. Esse gabinete de crise se reúne pelo menos uma vez. A gente tem, na verdade, 2 camadas desse gabinete, uma camada mais alta, composta pelos diretores, por alguns gerentes e pelo CEO, que se reúne diariamente para avaliação da situação, revisão de dados, revisão de suprimentos, e uma camada mais executiva, que se reúne no mínimo uma vez por semana, né, tem um horário, um dia fixo de reunião, e se reúne quantas vezes forem necessárias, agora com a facilidade das reuniões virtuais e da possibilidade de cada um da sua própria sala se ligar em um desses softwares de web meeting e fazer a reunião. Se tornou isso muito mais prático, muito mais fácil. Ninguém precisa aguardar ter uma sala disponível, ninguém precisa se deslocar de um andar para o outro ou de um prédio para o outro. Então esse trabalho, né, nesse formato do gabinete de crise, com compartilhamento praticamente em tempo real das informações, utilizando ferramentas disponíveis na internet. Então hoje o que a gente utiliza é uma ferramenta que muitas vezes é utilizada para projetos, que é o Trello. Não sei se você conhece, né? Algumas pessoas devem conhecer, devem utilizar o Trello. Ele tem sido bastante útil, né, para aquilo que a gente decide numa reunião, já é colocado lá no Trello, você já consegue colocar a data, já consegue colocar quais são as pessoas responsáveis, estabelecer prazo, todo mundo, né, autorizado tem acesso àquela informação, você vai recebendo as atualizações, eu quero saber como é que a coisa está, eu entro no Trello já. Então a gente evita o que muitas vezes acontece numa situação como essa, que é de ficar recebendo informações de fontes diferentes. E a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem vários grupos de WhatsApp, além do e-mail, que continua sendo uma forma de contato ainda bastante utilizada, né, pelo menos dentro do meio corporativo, pelo menos dentro aqui do Sabará. Mas a gente encontrou no Trello uma forma de gerencialmente conseguir compartilhar essa informação dentro de entre todos os interessados, né, dividindo em áreas de atuação, desde áreas relacionadas à saúde ocupacional e RH, onde a gente coloca a preocupação que a gente tem com manutenção da nossa mão de obra ativa, as preocupações com relação ao que é que a gente está fazendo em promoção de saúde ou detecção de casos suspeitos, afastamento, realização de exames, contratação de profissionais para substituição, caso seja necessário, uma área relacionada a suprimento, uma área relacionada a toda a comunicação, subdividida em comunicação interna e comunicação externa, porque nesse momento é muito importante a gente ter a comunicação interna, quer dizer, as pessoas saberem o que é que nós que estamos comandando isso daí, que estamos à frente, o que é que a gente pretende fazer, né? Tem sido muito frequente, tem sido desafiador, porque de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, a situação vai mudando, então a gente está sempre se adaptando, e muitas vezes aquilo que a gente falou ontem, no dia seguinte a gente tem que desfalar, né? A gente tem que desfazer e mudar, né? E mudar uma determinada conduta, e isso tem que ser feito de uma forma bastante organizada para que não passe a impressão, ou não passe a falsa ideia de que essas coisas estão sendo feitas ao acaso, ao Deus dará, ou por falta de organização, ou por falta de planejamento, né? Então, na verdade, é um período bastante dinâmico em que a gente tem que estar o tempo inteiro
respondendo ao que está acontecendo externamente e adaptando a novas demandas que vão chegando, principalmente no que diz respeito, e essa é uma questão, né, que é crítica para todos os serviços, não só aqui no Brasil, mas fora também, principalmente com relação a equipamento de proteção individual, né? Então, apesar de tudo que a gente fez, né, já desde o início do mês de fevereiro, em relação à previsão, né, de equipamentos, a gente, de suprimentos e de compra e reforço de estoque, enfim, né, todas as ações, a gente tem tido algumas surpresas desagradáveis no meio do caminho, como quebra de contratos, né, fornecedores que não têm conseguido entregar, um aumento exorbitante de preços, alguns produtos mesmo com preço elevado que você não consegue entrega no prazo necessário, desvio, né, ou apreensão de equipamento de proteção individual pelo governo, né? Então a gente teve problemas em relação a isso, com máscaras cirúrgicas, né? Então a gente está o tempo inteiro tendo que se reinventar, né? E esse desafio de comunicação interna, hoje em dia, talvez seja o nosso principal desafio, né? O que no início não era tão importante, até porque a gente estava se preparando muito mais nos bastidores e comunicando para a população, quer dizer, comunicando para a sociedade aquilo que a gente considerava que era importante para a sociedade, enquanto o vírus ainda não estava circulando aqui no Brasil, quer dizer, antes da gente ter o primeiro caso, antes de começarem a aparecer casos suspeitos aqui no Brasil, a sociedade tinha muito interesse, tinha muita curiosidade em relação a que vírus é esse, que doença é essa, como pega, eu preciso me preocupar com a encomenda que eu recebo da China, isso pega no cachorro, né? Enfim, quem são as populações de risco, tem vacina, né? A vacina da gripe funciona, tem remédio. Então era muito uma comunicação voltada para fora, obviamente com a mesma preocupação que a gente tinha de informar esse tipo de conteúdo para fora, a gente tinha internamente, mas era muito mais voltada para fora, enquanto que nos bastidores a gente se preparava para receber. E hoje em dia não, óbvio que a gente continua se comunicando externamente, né, e nesse meio tempo a gente desenvolveu uma série de ações, inclusive de produtos, de coisas novas, né, de formas novas de prestar serviços, e entre elas eu destaco a questão da telemedicina, né, da utilização da telemedicina, né, que infelizmente foi necessário o aparecimento de uma epidemia para que essa ferramenta pudesse ser liberada de uma forma mais ampla para ser utilizada, e hoje em dia todos nós estamos vivenciando as vantagens, né, e obviamente aprendendo algumas coisas com o uso dessa nova ferramenta, mas tem sido um período assim, de uma riqueza, né, de um crescimento e de um conhecimento muito grande, e o compartilhamento disso daí não só interno, mas externo também com colegas de outras instituições, tem sido fundamental para que a gente consiga avançar, né? Eu acho que é aquela coisa que, né, aquela velha frase que ninguém reinventa a roda, né? Então a gente não precisa reinventar a roda, a gente vai atrás de alguém que já encontrou a solução para isso, e muitas vezes a gente consegue adaptar a solução e dar o nosso jeitinho, e é isso que a gente tem procurado fazer, utilizando esses grupos de contatos externos, utilizando as parcerias dentro dos hospitais, utilizando a ANAP, né, a Associação de Hospitais Privados, que tem funcionado também como uma catalisadora e uma promotora desse entendimento entre os hospitais e uma interlocutora entre os hospitais e o poder público em relação às nossas demandas. Nossa, doutor Francisco, muita informação positiva. Eu agradeço muito a sua participação. Foi bom você mencionar a ANAP, e eu queria também avisar os hospitais que não são filiados à ANAP, que vocês têm disponibilidade de ter acesso ao boletim diário da ANAP, que é publicado no portal da ANAP, né? Então,
eles compartilham junto esse comitê de crise, esse gabinete de crise, tudo que é decidido junto desses hospitais que são filiados à ANAP, e aí isso é publicado no próprio site da ANAP, que está lá à disposição de todos, né? Obrigada por você compartilhar o uso dessa ferramenta, como é que vocês usam, o quanto foi inserido de ações e de departamentos e áreas, né, para que todo mundo pudesse, nessa ferramenta, poder ter acesso. Eu uso e funciona muito bem mesmo. Pessoas fora do hospital, pessoas que estão fora, acessa e tem lá todos os avanços do que foi colocado no Trello, quais são os próximos passos, as medidas a serem tomadas de maneira segura, né? Porque a gente tem essa preocupação, né, de comunicação interna e externa e ela não ser segura. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por compartilhar esses desafios que vocês estão enfrentando no hospital. E eu queria desejar para você e toda a sua equipe muita saúde, muito sucesso no combate ao Covid, que a sua equipe não seja infectada, que vocês consigam criar uma barreira entre esse Covid e a equipe do Sabará e a sua equipe, Dr. Francisco. Agradeço muito a sua participação e espero que em breve você esteja nos nossos eventos presenciais, né? Nós tínhamos hoje um evento na Beneficência Portuguesa, com a sua participação, que a gente precisou cancelar por conta desse isolamento, mas é por um bem maior. Certamente lá na frente a gente vai se encontrar pessoalmente. Então fica aqui a minha gratidão para você, para a sua equipe, pelo belíssimo trabalho que os profissionais da área de saúde têm feito, pelo seu tempo, além de trabalhar muito no hospital, de poder estar aí compartilhando nos jornais, né, nas mídias, e até aqui no nosso programa Valor em Saúde, um pouco da sua experiência com a sua equipe. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que a gente, né, depois de passado tudo isso daí, a gente tenha a oportunidade de se encontrar presencialmente, né, se abraçar, apertar as mãos, né, e retomar a vida, né, num novo mundo que é o que a gente espera que surja, que apareça, com vários aprendizados, né? Eu acho que todos nós estamos aprendendo uma série de coisas, vamos passar a valorizar e ver de forma diferente algumas coisas a partir desta dura vivência, né? Eu acho que todos nós vamos sair um pouco melhores disso daqui. São dias difíceis, mas que eu tenho otimismo em relação à forma como a gente vai atravessar isso daí. Obrigado. Obrigada a você. Doutor Francisco, só me deixa seu contato aí para as pessoas poderem acessar. Nas redes sociais, as pessoas te acham como? Eu não tenho perfil em rede social, perfil profissional em rede social. Se as pessoas quiserem falar comigo por e-mail, eu tenho um e-mail aqui do Hospital Infantil Sabará, é francisco.junior@sabará.com.br. Obrigada, Francisco. Dentro da medida do possível, responder, né, a todas as perguntas, enfim, a todas as dúvidas que me mandarem, tá? A gente tem tido bastante trabalho, mas a gente reserva um horário do dia aí para parar, para responder e-mail, para responder o WhatsApp, então eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixo aqui um abraço a todos que estão nos assistindo. Curta o nosso canal. Esse programa é hospedado no YouTube e também no Spotify. Então curtam, compartilhem, porque é um conteúdo enriquecedor que a gente apresentou hoje aqui nesse programa, que precisa chegar para todo o nosso país. Muito obrigada.